Gente, em primeiro lugar, bom dia, né? Paz seja convosco. Se vocês notarem minha voz um pouco diferente, a minha movimentação um pouco diferente, não se preocupe, tá? Eu estou com muita dor nas costas, estou medicado, então enquanto o remédio está funcionando, estou de boa aqui, falando aqui, me movimentando. Só que o remédio dá um pouquinho de sono e enrola um pouco a língua. Tá? Então, tá meio estranho hoje. Tá? Então, se você notar um pouquinho de diferença, estou dopado de remédio. Mas como o assunto hoje calhou de ser oração, eu quero perguntar, quem esteve na live de oração de sexta para sábado? Eu não tive porque eu estava com dor. Estava dopado ainda. Quantas pessoas participaram? 10 pessoas. Era necessário mais, né? A minha justificativa é que justamente eu estava... Ah, não foi para todos. Ah, tá. É porque eu coloquei no diaconato. Tá. Então foi por isso que os demais não participaram. Então fique esperto a próxima vez aí. Perfeito. Então, gente, o nosso assunto hoje está lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 36 até o 40. Então, fiz uma artezinha aí para ficar mais fácil para vocês. Não sei se ficou boa. Não sei se vai ser visível para todos. Mas nós vamos ler do 36 até o 40, que diz assim: Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor, em gratidão a Ti, em reverência a Ti, em louvor, para trazer, Senhor Deus, essa mensagem diante de cada um aqui dos presentes, de cada um que está através dessa live, através das redes sociais. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. E ao ouvir, Senhor, cada um de nós possa tomar a decisão, Senhor, de fazer aquilo que é certo diante da Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus. Quem concorda comigo? Amém. Então, meus irmãos, de repente você olha e fala assim: essa mensagem de Gideão eu já ouvi há muito tempo. Estou cansado de ouvir sobre ela. Sim, é verdade. Mas passa para o próximo slide, por favor. Muitas pessoas trazem essa mensagem. Mas o interessante é que quando nós olhamos para o livro de Juízes, ele segue um determinado caminho. Israel diante do Senhor, aí vai indo, vai passando em cada uma dessas etapas e volta. Ou seja, é um ciclo das pessoas que estão na presença de Deus e, de repente, por algum outro motivo, a pessoa sai da presença de Deus. E é assim que o povo estava vivendo. Acho que não dá para ver muito bem, né?
tinha que ficar mais alto. Eu vou ler. Eu vou abrir aqui o meu aqui para ler. Deixa eu tentar abrir aqui. Aí eu falo para vocês o que está escrito. Conseguiu? Então, ó, Israel serve ao Senhor. 2, Israel cai em pecado e idolatria. Depois você vai ver Israel é escravizado. Israel clama ao Senhor. Deus levanta um juiz. Israel é libertado. Israel serve ao Senhor. O interessante é que até o momento da gente chegar nessa parte do que foi lido, olha os profetas que tem. Otiniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque. Ou seja, 4 profetas, e acontece a mesma coisa. Se você ler o livro, você vai ver que essa situação ela é repetitiva. Ela vai acontecendo. Até o momento da oração de Gideão, você vai verificar que existe isso. E se você continuar a leitura, você vai ver que mesmo com outros profetas, essa situação ela continua a acontecer. Mas aí, quando nós olhamos esses detalhes, nós precisamos entender algumas coisas. Era só naquela época que era assim? Será que nos dias de hoje nós estamos vivendo qual dessas etapas? Ou melhor ainda, a gente pode reduzir. São Paulo está vivendo qual dessas etapas? Não precisamos falar do Brasil. São Paulo. No seu bairro, na nossa igreja, na igreja do lado, na sua casa, na sua própria vida. Como é que está acontecendo esse ciclo? Dentro desse ciclo, nós estamos vivendo qual dessas etapas? Será que eu estou vivendo em pecado e idolatria? Porque às vezes a gente não percebe, mas hoje é um excelente dia para a gente falar sobre idolatria. Né? Ainda bem que nós temos culto de manhã. Porque se o culto fosse no horário do jogo de hoje, quem será que viria? Porque tem igrejas que só tem o culto à noite. E estão vivendo um grande dilema. E nesse dilema fica aquele negócio. Eu assisto o jogo ou eu assisto o culto? Será que o jogo de hoje seria apenas uma recreação das nossas vidas? Ou seria uma idolatria? É importante a gente assistir um jogo que fala do nosso Brasil. É uma coisa que une diversas nações. Não sei se vocês sabem, mas a empresa organizadora do jogo, ela reúne mais nações do que a própria ONU. Olha o detalhe. É uma entidade tão séria no que ela faz que ela consegue mudar leis dos países. Ah, isso não acontece. Aconteceu no Brasil. Quando esse evento teve aqui no Brasil, e eu não posso usar determinadas palavras, senão quem está na live cai. Então, a gente tem que usar determinadas palavras para que as pessoas entendam. Quando houve esse evento no Brasil, houve leis que foram mudadas, somente para aquele período. Porque nos jogos que acontecem no Brasil, por exemplo, determinadas propagandas não podem passar. Mas naquele momento foi liberado. Então são pequenos detalhes que a gente olha e a gente fala assim, poxa, mas será que são tão importantes? É tão importante que eu fico pensando, se Jesus voltasse justamente na hora do jogo do Brasil, quem será que subia? Quem será que ficaria? Quem será que teria que passar pelos 7 anos do arrebatamento?
Então, são coisas que a gente precisa refletir. E quando a gente olha o círculo vicioso existente no livro de Juízes, a gente começa a entender por que Gideão pediu essa prova para Deus. Porque Gideão estava olhando ali, de repente, o anjo fala com ele, ele olha para aquela situação e fica pensando, será que é verdade? Eu sou o menor do meu clã e estou sendo usado para isso? Você quer entender o que é? Todo mundo sabe o que é clã? Não? Ninguém? Vamos usar um exemplo prático aqui, quer ver? Vem aqui, por favor, pastor. Pastor Luciano. É um excelente exemplo nesse momento. Ele tem uma família. Abaixo dele tem famílias que pertencem à família dele. Cadê a sua família que está aqui presente hoje? Tem uma ali. Levanta aí, é a Flávia, né? Paula. Eu sempre confundo os nomes. Gabriel não veio. Então, o Gabriel está lá. Ó. O Edri no multimídia. Ele é uma família. A Flávia, ela tem a família dela. Mas a Paula está lá no berçário. Aí a Flávia, ela tem a família dela. Mas a família dela é o clã que pertence à família dele. Sim, são várias famílias que pertencem a um clã. Mas a família dela também é um clã. Ainda não, é o contrário. Ah, tá. Isso, é onde eu ia chegar. É uma reunião de famílias. É uma união de várias famílias que pertencem à mesma família. Então ele está puxando um clã. Está trazendo diversas pessoas da mesma família junto com ele. Inclusive os netos. Obrigado. Então, para vocês entenderem, é uma junção. São várias famílias unidas em uma mesma família. Aí tem a formação do clã. Aí, quando eu olho para Gideão, ele tinha mais ou menos ali uns 10 irmãos, se não me falha a memória. E ele fala que é o menor. No final da vida dele, aparece lá, ele tem vários filhos, mais de 30. Não lembro exato, mas eu sei que são mais de 30. Se a gente olhar aqui mais à frente, já que alguém olhar aqui, fala, por favor. Mas é no final do capítulo 7 que vai falar a quantidade de irmãos deles. Então, são vários irmãos que ele tem, e ele fala, eu sou o menor. Ele poderia estar falando de forma intelectual, de forma financeira, de forma de ter a menor quantidade de filhos existentes naquele momento. Mas ele fala que é o menor da família. E Deus usa justamente ele, o menor da família, para derrubar um ídolo que foi construído pelo próprio pai. Então já está falando, a gente vai começar essa reforma, mas vai começar dentro da tua família, para depois ir para as outras. Então por aí a gente começa a perceber o impacto que é desse círculo vicioso. Então imagina você, no lugar de Gideão, receber a informação que é para você fazer determinada coisa, mas que vai afetar diretamente, em primeiro momento, a tua família. Mas que aquilo é bênção para você e para todos. Como que você vai trazer essa informação? A estratégia dele foi, eu vou fazer isso de noite, quando ninguém estiver olhando. Já está feito, quando amanhecer o dia já está feito mesmo, ninguém vai falar nada. Aí quando a gente vai para o próximo slide, a gente vai perceber que existem muitos inimigos ao redor. Muitos. Agora dá para ler, né? Então,
Quando a gente pega Juízes, do capítulo 1 até o capítulo 3, do capítulo 3 até o versículo 36, a gente vai observar o seguinte, ó. Sobe mais aqui. Inimigos ao redor. Israel permitiu que os inimigos morassem ao seu redor. Não podemos permitir a aproximação do inimigo. Olha só. O povo sai do Egito, fica peregrinando 40 anos no deserto, vem Josué, separa todas as tribos, cada um vai tomar conta lá do teu espaço. E o que o povo faz? Em vez de terminar destruindo todos os inimigos, faz acordo com o inimigo e fala assim, você pode morar aqui do lado, não tem problema. Você tem noção que é morar ao lado do seu inimigo? Que a qualquer momento ele pode derrubar a porta da sua casa e fazer um mal contra você e sua família? Você vai lá e faz um acordo com ele? É certo isso? Porque se nós temos inimigo, tem que manter ele distante. Tem alguns ditados aí que falam assim, mantenha o seu inimigo próximo de ti e o seu amigo mais próximo ainda. Né? Mas eu prefiro o inimigo longe. Meus amigos que se aproximem. Os meus inimigos que fiquem longe. Né? A gente observa muito dessas coisas no meio político. Determinado candidato lá, vamos dizer, um deputado, ele quer assinar um projeto. Ele precisa somente dos deputados amigos para aprovar o projeto? Ele precisa também dos inimigos. Ele precisa daquele que é meio termo. Que não é nem contra nem a favor daquele projeto, aquele partido, aquela opinião dele. Mas ele precisa de todo mundo. Então é uma situação política ali meio confusa. Mas no caso de Israel era melhor ter mantido a distância. Mas ele trouxe para perto. E foi justamente isso que trouxe esse círculo vicioso que a gente viu. Porque o inimigo influenciava as decisões daquelas tribos ao redor deles. E isso era prejudicial. Então, por isso que não podemos permitir a aproximação do inimigo. Então, nós temos inimigo físico e espiritual. Todos eles é melhor que a gente mantenha o mais longe possível. De que maneira que a gente faz isso? Através da oração, através do jejum, através da consagração. É assim que nós conseguimos nos manter longe deles. Então, eu lembro que tinha um pastor que ele falava que ele ouvia do pastor dele: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, tudo é na base da oração. Então, muitas das vezes a gente vem para a igreja e fala assim, eu quero louvar, que é um momento maravilhoso. Um momento especial. Mas quando chega na palavra, ai, que chato. O melhor momento do culto é você quem faz. E ele precisa começar e terminar em oração. Muitas das vezes a gente chega atrasado no culto, ou a gente chega agitado no culto, e a gente começa a conversar com as pessoas, mas esquece de conversar com quem é prioridade para a gente. Quem é a nossa prioridade? O Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente chega no culto, participa do culto, mas não fala com Ele. É culto. Porque culto não é uma reunião de pessoas com o mesmo propósito. Culto é aquilo que eu faço para Deus. É aquilo que você faz para Deus. Então tem gente que chega e fala assim, o culto hoje foi tão xoxo, foi tão devagar, foi tão fraco. Tradução: eu não me preparei para esse culto. Por isso que o culto estava fraco, estava xoxo, estava isso, estava aquilo. Porque eu não me preparei para isso. Então, cada um de nós precisa se preparar para o culto. Não é deixar a coisa simplesmente acontecer. Não é falar assim, chega lá, o Espírito Santo vai me tomar, vai me restaurar. Se você não dá o primeiro passo,
se você não dá liberdade para o Espírito Santo, como é que isso vai acontecer? O povo de Israel vivia nesse círculo. Tinha um momento que dava liberdade para o Espírito Santo. A gente tinha um momento que não dava. E aí fica nesse círculo vicioso que a gente viu. Tem ali, ó, a aliança proibida. Israel fazia aliança com o inimigo, totalmente contrária à vontade de Deus. Era isso que Israel fazia. Deus não falou para fazer aliança com o inimigo. Quantas das vezes eu e você estamos passando por determinadas situações e sem perceber nós fazemos essas alianças. Então quebre essas alianças com o inimigo e volte para a presença de Cristo. A medicação deixa minha língua colada. No próximo slide, a desobediência gera o afastamento de Deus. Quando você lê lá em Juízes 3:7, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Entenderam? A gente vai nesse círculo vicioso. E aí, daqui a pouco, a gente está prestando culto a quem não deve. E aí, que nem eu falei, pode ser a competição que está aí, pode ser, nesse momento, o nosso ídolo. Porque olha que legal. Quantas das vezes você saiu do seu emprego, do seu trabalho, da sua empresa, falou assim, eu preciso ir rápido, eu preciso me organizar rápido para o culto. Porque eu já tive trabalho que eu saía às 6 e o culto começava às 7. Tinha que ir direto. Não tinha outra opção. Mas aconteceu algumas vezes de eu estar tão cansado, eu falava, não vou para o culto não, vou para casa. Vou para casa, vou tomar um banho, jantar e dormir. E eu chegava em casa, não jantava, deitava e dormia. Ficava enrolando o tempo. Ou seja, se eu tivesse ido para o culto, eu tinha ganhado na presença de Deus. Como eu não fui, eu perdi. Então tem alguns detalhes que a gente olha assim, que a gente começa a analisar e fala assim, poxa, é isso que está me tirando da presença de Deus. É isso que o Espírito Santo está falando comigo e eu não estou dando o devido respeito, a devida atenção para que isso aconteça. Então, cada vez que o povo estava em pecado, o inimigo agia para causar prejuízo espiritual e financeiro. Qual que era o espiritual? Fraqueza espiritual. O distanciamento da presença de Deus. E qual que era o financeiro? O povo de Israel basicamente vivia da agricultura. Eles plantavam, cuidavam da plantação. Quando chegava o momento da colheita, o que acontecia? O inimigo vinha e roubava tudo. O que o inimigo está nos roubando? A nossa paz? Está nos roubando na vida financeira porque nós não somos dizimistas, porque nós não somos ofertantes? Ou ainda que seja dizimista e ofertante, nós não estamos sendo sábios para administrar aquilo que está no nosso bolso? Quer ver como que é interessante essa parte da parte de finanças? Você que é empresário, você que tem seu próprio negócio, o dinheiro da empresa entra, você cuida dele direitinho. Você separa ali dos impostos, todos os encargos, você separa a parte de pagamento de funcionários, de aluguel, você separa tudo, é tudo organizado. Agora colocar no mesmo nível, você que é funcionário de alguma empresa, você chegou no mesmo patamar. Quando chegou aqui, as duas pessoas, seja ela empresário, seja ela CLT, essa pessoa tem obrigações dentro de casa. Aluguel, com tudo.
É da mesma forma dentro de casa como é dentro da empresa? A maioria das vezes não. A maioria das vezes, as coisas dentro da empresa são tudo ali regrada, tudo certinho, tudo ali anotado, planilhado, tudo direitinho. Você sabe exatamente onde tem entrada, onde tem saída dos valores. E na sua vida pessoal? Você sabe? Você já fez um planilhamento para saber o que entra e o que sai? Porque você pede sabedoria, Deus te dá sabedoria, mas você não usa essa sabedoria? Como é que você tem feito? Se você cuidar das suas finanças pessoais, das suas finanças familiares, da mesma forma que você cuida da empresa, será que você iria para a falência? Ou será que você teria uma vida melhor? É algo que cada um de nós precisa refletir. Quando a gente vê na questão espiritual, eles iam lá, plantavam, regavam, cuidavam, mas no momento que ia colher, o inimigo vinha. Agora espiritualiza. Você está orando, você está jejuando, você está buscando a presença de Deus, você está lendo a palavra. Como é que tem sido? Eu já falei para vocês que eu dei uma aula, foi uma das primeiras aulas, logo que eu vi para a igreja aqui em cima. E aí a gente tinha que estudar, ler e estudar a Bíblia em 3 anos. Esse era o curso que a gente estava dando para as pessoas aprenderem a ler e estudar a Bíblia em 3 anos. E aí a gente colocou lá um lema: sem Bíblia, sem café. Será que cada um de nós hoje consegue colocar isso em prática? Assim, eu só vou me alimentar se primeiro alimentar o espírito. Será que consegue? Será que se a gente fizesse um voto hoje, e esse voto valesse até a próxima vez que eu vou pregar, que eu ainda não sei a data, todos nós fizéssemos um voto, falar assim, ó, a partir de hoje, eu só vou me alimentar se primeiro alimentar o espírito. E para alimentar o espírito, eu preciso oração para entender aquilo que eu vou ler. Eu preciso do Espírito Santo para interpretar a palavra que está sendo lida. E eu preciso também do Espírito Santo para a aplicação dessa palavra, para não envergonhar Jesus Cristo. Quem será que conseguiria? É algo que eu e você precisamos parar e analisar. Porque pode ser que nesse momento eu simplesmente falo para você, faça esse voto. Aí você fala assim, eu vou pensar. Mas tem gente aqui que no coração fala assim, eu vou colocar isso em prática. Já tem outros que falam assim, isso daí é perda de tempo. Então, é importante você analisar como é que estava o povo de Israel naquele momento para entender por que Gideão fez aquela prova. Porque se você fosse um desses, exemplo que eu dei aqui a respeito da oração, será que você apoiaria Gideão? Ou você seria um daqueles que falaria contra? Ou simplesmente daria as costas e iria embora? Então, pensa no prejuízo espiritual que você está tendo. Porque muitas das vezes a gente não percebe, mas quando é empresa, a gente faz todos os cálculos da empresa, monta uma planilha, porque o contador pega no pé da gente, porque a gente tem medo da fiscalização, porque a gente precisa pagar uma conta, precisa ver se vai dar tempo de entrar todos os valores para poder pagar aquela conta. A gente presta muita atenção. Mas se a gente trazer isso espiritualmente para as nossas vidas, muitas das vezes a gente está agindo de forma banal. Quando na verdade a gente precisava se aprofundar nessa situação. Se eu não me aprofundo na minha oração, na minha intimidade com Deus, como é que eu poderia agir como Gideão? Fazer o que Gideão fez a partir do capítulo 7? Como? Não daria.
Por isso que quando a gente pega esse trecho, a gente começa a observar umas coisas muito interessantes. Próximo slide, dá uma olhada. No próximo slide, depois você vai ler, e eu espero que realmente você leia, você vai ler capítulo 6, do 12 até o 35. Você vai ver que vai estar separado em duas partes. A primeira parte, dúvidas sobre o livramento. Ele tinha dúvidas, Gideão tinha dúvidas sobre o livramento de Israel, principalmente sobre o seu comando. Entre o profeta anterior, que foi a Débora e Baraque, até Gideão, dá uma diferença aproximada. Quer ver? Eu tenho aqui a marcação. Dá uma diferença aproximada de, acho que 9 anos. Sete anos. Entre o final do ministério de Débora para o início do ministério de Gideão é aproximadamente 7 anos. Em 7 anos, Gideão já estava sentindo esse impacto, essa diferença. Porque o povo, nesse período de 7 anos, parou de adorar a Deus. Entrou novamente no ciclo. Naquele ciclo vicioso. 7 anos ele percebeu. Ou seja, significa que ele viveu todo aquele período de Débora. Ele vive todo aquele período de Débora. Ele já está numa idade adulta. E agora chega o momento dele se posicionar diante de Deus, se posicionar diante de todas as situações e assumir o ministério que Deus estava colocando na mão dele. Há quanto tempo o seu ministério está parado? Há quanto tempo foi feito o chamado para a sua vida e você não assumiu o seu chamado? Ah, eu estou orando, Deus já confirmou e você está parado? Deus já falou para você, arregaça as mangas e vai à luta. E você fala, estou esperando uma confirmação. Você está esperando a lã ficar molhada, encharcada, ou você está esperando a lã ficar seca e em volta tudo molhado? O que você está esperando? Então, do outro lado, a gente vê o sentimento de incapacidade. Ele se sente o menor. Ele fala, eu não tenho voz ativa, nem diante da minha família, quanto mais diante dessa sociedade que eu estou vivendo, diante desse povo. Ninguém vai me dar atenção. Ninguém está preocupado com isso. Cada um está vivendo a sua vida. Cada um está se prostrando diante do seu próprio Deus. Por que eu agora tenho que fazer isso? Será que eram coisas que passavam pela cabeça de Gideão? A gente fala tão mal do Brasil, tanto aqui quanto lá fora, que a gente mesmo desonra o nosso país. Mas tem pessoas também que estão desonrando a fé. Porque aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Tem gente que coloca o kit crente no domingo de manhã, vem para a igreja, né? E aí quando sai, vai para casa, retira o kit crente, coloca lá no guarda-roupa e vai viver sua vida até o próximo culto. Ou seja, a pessoa não vem para cultuar, a pessoa vem para participar de um clube social. Que eu e você não estejamos caindo nessa. Que eu e você sejamos aqueles a dar o exemplo, a mudar, a fazer algo novo, diferente na vida de cada um. Que nós sejamos o testemunho necessário para o nosso próximo. Que nós sejamos aquele que transforma vidas.
através do poder do Espírito Santo. Que cada um de nós seja aquele que pode ser o exemplo, que pode ser aquela tocha iluminando no meio da escuridão. Lembre-se daquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre todos lá no Pentecostes e uma tocha sobre a cabeça de cada um daqueles. Seria interessante, nesse momento, eu ter uma tocha dessa assim na minha mão e jogar assim, ó. E cada uma das cabeças de vocês ser iluminada pelo poder do Espírito Santo. Eu já tive uma experiência de ver isso. De estar dentro da igreja, um momento de oração, um momento de louvor, e de repente eu tive uma visão assim. O Espírito Santo descia sobre o líder do louvor, que estava ali cantando naquele momento, veio de repente sobre todos os que estavam no altar, e de repente aquelas bolas de fogo foi sobre a cabeça de diversas pessoas na igreja. Observe que eu falei que foi sobre o louvor e sobre a cabeça de diversos, não falei todos. Porque tem aquela questão, nem todos estão preparados, mas todos podem receber. Ah, por que todos não estão preparados? Porque não quer compromisso. Gideão, ele fez isso com tanto cuidado, mas com tanto cuidado, porque ele sabia que era um compromisso muito sério, muito importante. Ele sabia que a partir do momento que ele tomasse uma posição diante daquela situação, ele estava assumindo um compromisso diante de Deus. É o mesmo compromisso que quando cada um de nós ouviu um apelo, quem quer Jesus na sua vida? Nós levantamos a mão, aceitamos a Cristo e a nossa vida entrou em reforma. Nós já estamos em reforma e essa reforma é constante até o dia que Jesus vier nos buscar. Só que muitas das vezes a gente olha e fala assim, essa parte da reforma eu quero mudar, quero fazer diferente. E aquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, nós fazemos uma modificação e damos mais trabalho para o Espírito Santo corrigir. Então, que cada um de nós possa ter uma mudança de vida e de caráter a cada dia. Para o próximo slide, oração com pedido de resposta. Essa parte é interessante, né? Como vocês sabem, eu estudei Direito, terminei semana passada. Obrigado. É interessante, a Ivani também, viu? Ela também precisa dos parabéns. É interessante que muitos professores falavam assim, quando você vai iniciar um processo, você vai fazer um documento chamado petição. Aí você coloca os dados de quem está entrando com a reclamação, os dados da pessoa reclamada, você conta uma historinha, você tem que colocar o valor da causa, mas também é importante colocar qual é o pedido. Porque se você não coloca o pedido, o juiz não vai aceitar a abertura daquele processo. Vamos trazer isso para a presença de Deus? Nosso Deus é um juiz. Nós precisamos fazer uma petição para Ele. Nós precisamos seguir regras dentro da oração. Aonde estão essas regras? Um exemplo, o Pai Nosso. Lá existem regras. Então, você vai ver lá as regrinhas lá do Pai Nosso, são 9 ou 10 regras que tem dentro do Pai Nosso. E uma das regras que a gente precisa é saber pedir. Se eu não sei pedir, como é que eu vou receber? O próprio Jesus diz, pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. É interessante essa parte de saber pedir. Eu sempre tive comigo que é fácil a gente pedir as coisas para Deus, é só a gente agir como filho.
Mas nessa experiência de ser pai, eu percebi que esse agrado é uma forma muito mais delicada do que eu imaginava. Porque é interessante minha filha chegar e falar assim, papai, eu falo, oi. Mas quando ela fala papaizito, eu não sei da onde surgiu esse papaizito na mente dela. Mas quando ela fala papaizito, eu me derreto. Então, a gente olha assim e fala assim, como é que Deus quer ser chamado por mim? Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu chamo a atenção de Deus? Como? Lamento de dizer, mas eu não tenho a resposta para você. Mas você tem a resposta para Deus. Porque cada um de nós sabe como agradar a Deus. Cada um de nós sabe como chegar na presença de Deus e alcançar aquela bênção que nós tanto queremos. Nós sabemos. O problema é que muitas das vezes nós falamos, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Antes do culto começar, eu estava ouvindo a equipe do louvor fazer um ensaio e tem uma música que eles estavam cantando da Igreja Batista da Lagoinha, que eu estava comentando lá fora que no ano de 2002, desempregado, estava morando com os amigos, um deles se casou e o outro ficou desempregado também. Aí ficamos nós dois para pagar o aluguel, nenhum dos dois tinha condição de pagar o aluguel. Aí ele foi morar com o irmão dele. E eu ia morar com quem? Morava aqui no Parque Arariba. Aí fui na casa da minha tia. A minha tia chega e falou assim, teu irmão tá te procurando. Eu falei, mas eu não vou lá não. Ele tá lá com a esposa. Eu quero manter distância dos dois nesse momento. Aí ele se separou dela. Eu falei, então dá para conversar. E o que ele queria? Ele queria alguém para dividir o aluguel. Eu seria uma pessoa que poderia estar lá. Eu só não tinha condição financeira. E eu fui morar com ele. Conversamos, tal. Fazia uns 3 anos que a gente não se conversava. Mas não é porque a gente tinha brigado. É porque o nosso pensamento era diferente um do outro. Não existia briga. E eu fui lá. Conversei com ele. Ele falou, vem morar comigo. Peguei um pouquinho de coisa que eu tinha e fui morar na casa dele. Cheguei lá, um quartinho, só tinha uma cama e um colchão. Ele trabalhava à noite. Então, enquanto ele estava trabalhando, eu tinha cama para dormir. Mas quando ele chegava em casa, eu precisava levantar para ele deitar e dormir. Numa daquelas noites, eu acordei revoltado da vida, sabe? Eu procuro emprego, não consigo. Eu vou ali naquele lugar que oferece emprego e não aparece nada para mim. Eu não estou conseguindo nada. Como é que eu vou fazer? E eu ali, diante de Deus, reclamando. Até que eu liguei a TV e estava cantando lá. Consolo. Como que é a música lá? Fugir força. E aí, enquanto eu estava cantando essa música, eu entrei numa intimidade maior com Deus e falei: Senhor, eu não vou mais procurar emprego. Cansei. Eu vou nos lugares e nada acontece. Eu quero que o emprego venha aqui, bater na minha porta. Só que a gente se esquece que Deus, quando Ele ouve, Ele se agrada daquela motivação da tua oração. Ele vê ali aquela certeza na oração, convicção. Ele fala, eu vou atender. E aí, amanheceu o dia, meu irmão foi dormir, eu fiquei sentado na cadeira, saí, olhava para um lado, olhava para o outro. Normalmente eu saía e ia procurar emprego. Naquele dia eu não fui, no dia seguinte a mesma rotina, não fui, no outro dia não fui. Aí meu irmão falou assim, você não vai mais procurar emprego? Eu falei, não, porque eu orei para Deus e eu falei que para Deus trazer um emprego aqui. Aí, quando
Quando eu falei isso para ele, ele falou assim: Ih, lá vem você com esse negócio de crente. Nada a ver. Aí eu falei assim: você vai ver que Deus vai trazer um emprego aqui para mim. Pois naquele mesmo dia, alguém chama lá no portão, aí meu irmão vai atender. Aí quando meu irmão vai lá atender, meu irmão volta e fala assim: é sério mesmo esse negócio que você falou, que Deus ia trazer um emprego para você? Eu falei: claro que é. Eu vou esperar. Ele olhou para minha cara: eu não acredito muito nisso não, mas tem um cara lá na frente, lá procurando um cara que parece, pelas características, deve ser você. Ele falou que tem um emprego para você. E eu levantei, fui lá. Quando eu chego lá, realmente, o cara teve 2 propostas de emprego. Ele optou pela que pagava mais. E a outra proposta ficou para mim, para trabalhar como mensageiro hoteleiro, carregar bagagem do pessoal no hotel. No primeiro dia de trabalho, eu ganhei mais do que um dia de trabalho no salário. Aí saí dali, fui para casa, passei acho que no açougue, passei em algum lugar, comprei algumas coisas para dentro de casa e fui. E aí, quando meu irmão acorda, meu irmão fala assim: onde você arrumou dinheiro para isso? Eu falei: eu ganhei de gorjeta. Mas tudo isso? E foi. Mas você estava em casa até esses dias, falou que não tinha dinheiro para nada, tal, e você ganhou tudo isso? Eu falei: pois é, eu orei. E ele não acreditava. Mas a minha fé era suficiente para trazer aquilo que eu estava precisando naquele momento. Quantas das vezes você fez uma oração nesse sentido? Eu lembro de um outro momento, eu desempregado, e aí o gás acabou. Eu coloquei a mão sobre o botijão de gás e falei: não vai acabar enquanto eu não tiver dinheiro para pagar, para comprar outro. Passou 6, 7, 8 meses ao meu emprego, e aí, no dia que eu peguei o dinheiro, chego em casa, ligo ali o fogão para poder fazer a comida, eu vi a chama acender e apagou. Acabou o gás. Mas Deus cumpriu com o propósito, porque eu falei que era até o dia que eu tivesse dinheiro. E foi até aquele dia. Então, uma oração com pedido de resposta, você também tem que saber como agradar a Deus. Sabe? Muitas das vezes a gente vai orar, a gente ora de qualquer jeito, de forma despretensiosa. Mas quando você entra na presença de Deus com intimidade, com foco naquilo que você quer, você sabe exatamente como agradar a Deus. Você sabe como mexer com o coração de Deus. E muitas das vezes eu e você demoramos para entender isso, ou não queremos fazer. A gente acha que é muito luxo. Mas eu quero dizer para você, não é luxo agradar a Deus. Se um coração de um homem e de uma mulher se agrada quando um filho ou uma filha age de determinadas maneiras, imagine Deus. Imagine Deus. E Deus quer ser agradado por mim e por você. E não é carência, é intimidade. Cada um de nós precisa ser íntimo de Deus. Precisa buscar a face de Deus de tal maneira que nada mais importe. Quer ver uma outra experiência? Eu estava trabalhando como porteiro e naquele dia eu tinha que trabalhar à noite. E eu não gosto de trabalhar à noite. Me incomoda muito, eu não consigo dormir depois. E naquele dia eu cheguei às 10 horas da noite, liguei o rádio, e aí estava passando, ia começar um programa e eles começaram a orar. E eu comecei a orar junto. Só que a oração era uma oração tão sincera que estava tendo no rádio, e eu me envolvi na presença de Deus naquele momento, que quando eu abri o olho, eram 5 horas da manhã, um frio que nem de hoje, de manhã cedo. Eu estava totalmente suado. Eu orei, sem perceber, das 10 da noite às 5 da manhã.
Perdi a noção do tempo. Não entrou e não saiu ninguém do prédio. Imagina, você está numa portaria, tem aquele fluxo de pessoas entrando e saindo, seja de dia, seja de noite. E de repente, naquele dia, ninguém entra, ninguém sai. E aquela experiência foi tão boa. Aqueceu o corpo, aqueceu a alma, aqueceu o espírito. Deus me guardou naquele lugar, guardou todas as pessoas daquele condomínio. Nada aconteceu de diferente na vida daquelas pessoas. Elas estavam sendo guardadas pelo poder do Espírito Santo enquanto eu orava na portaria daquele prédio. Então, eu estou dizendo as minhas experiências, mas e as suas? Que experiência você tem com Deus? Olha a experiência de Gideão. Olha essa experiência. Primeiro, quando eu pegar uma lã, colocar no lugar ali. Tudo em volta fica seco. E a lã molhada. Ah, mas alguém poderia pegar aquela lã, deixar naquele lugar ali, vir com um balde de água, molhar somente aquela lã e sair, tudo em volta estava seco, não mudou nada. Mas ele pediu uma segunda experiência, que a lã permanecesse seca e tudo em volta fosse molhado pelo orvalho da noite. Qual a experiência que você tem com Deus? Gideão tem essa experiência para contar. E você, qual experiência você tem? Ah, eu não tenho nenhuma. Busque a sua experiência em oração. Busque. Está faltando testemunho. Está faltando. Sabe por quê? Porque o testemunho edifica a fé. Não estou falando de testemunho de dizer assim, eu consegui tirar minha habilitação, eu consegui me formar na faculdade, eu consegui comprar meu carro, eu consegui meu apartamento. Não. Eu estou falando de testemunho de experiência espiritual. Daquela experiência que você fala assim, Deus se moveu assim na minha vida, aconteceu isso. Cadê? Essa experiência que Gideão está tendo. E depois a gente vai ver que Gideão teve outras experiências com Deus. Não deixe de ler o capítulo 6 e 7 de Juízes, para você se aprofundar mais, para você buscar a presença de Deus de uma maneira totalmente diferente. Então, Gideão colocou uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio. E assim sucedeu ao levantar de madrugada. Apertou a lã e espremeu uma taça cheia de água. Mas aí, no outro slide, está escrito assim, o segundo teste. Olha só, a lã seca representa uma coisa, a lã molhada representa outra. Porque você pode estar com o Espírito Santo inundando você da presença de Deus, ou você pode estar com o Espírito Santo vendo o agir do Espírito Santo ao teu redor. Qual a experiência que você está tendo? Qual? Eu quero a primeira. Depois da primeira eu quero a segunda. Eu quero as duas. Eu não quero nenhuma. Tenha a experiência com o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo na sua vida com tal intimidade que ele possa, inclusive, escolher a roupa que você usa. Que ele possa decidir aquele negócio que você quer fazer. Seja simplesmente comprar uma bala em algum lugar que você vai. Seja um negócio mais importante financeiramente falando. Tenha o Espírito Santo para decidir com você. Porque a partir do momento que você tem o Espírito Santo para tomar decisão junto com você, sempre será a melhor decisão. Sempre será. Tá? Não tenha dúvidas disso. Eu não tenho experiência com o Espírito Santo. Comece a buscar. Quando que eu vou buscar? Amanhã? Agora. Não perca a oportunidade. Veja que Gideão
Ele teve a experiência do anjo falar com ele. Ele teve a experiência da lã 2 vezes. E o interessante é que isso não era insegurança. Era um momento que ele estava vivendo. Analisa a situação. É um povo que está dentro de um círculo vicioso. Uma hora está na presença de Deus, outra hora está fora, outra hora está voltando, outra hora está saindo da presença de Deus. Está ali dentro daquele círculo vicioso. Diante de uma situação que muitas das vezes a gente passa por isso e não percebe. A gente passa por situações assim, olhando o celular, olhando a televisão, andando na rua, quando está sozinho, quando está acompanhado. Qualquer momento pode ser algo que nos tire da presença de Deus. Por isso a gente precisa dessa intimidade, por isso a gente precisa desse momento íntimo com Deus. Então, o pedido de confirmação parecia insegurança, mas o histórico de Israel era de fraqueza espiritual. Por isso Gideão queria ter certeza para não agir de forma errada. A oração feita com cautela para não ser compreendido de forma errada. Muitas das vezes a gente não consegue o que quer porque a gente não tem cautela na hora de orar. Muitas das vezes a gente está ali fazendo as coisas de qualquer jeito. E não pode ser assim. A gente precisa ter cautela, inclusive, para orar. Para não pedir nada fora da vontade de Deus. E ele estava orando justamente para fazer as coisas dentro da vontade. Então, para nós concluirmos, nós precisamos ter proximidade com Deus. Ficar próximo de Deus nos livra do inimigo. O inimigo age nas nossas fraquezas. O inimigo age nas fraquezas e nas nossas dúvidas. A vitória vem do Senhor. A vitória espiritual sempre vai vir do Senhor. Não é pela nossa força, é pela presença do Senhor. Peça confirmação. Na dúvida, peça confirmação. Se você está no seu ambiente de trabalho, uma pessoa entra em contato com você e fala assim, ó, tal dinheiro foi depositado na conta da tua empresa. O que você fala? Me manda o recibo? Por que para Deus a gente pode falar, Senhor, confirma isso para mim? É só saber pedir. Então, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos, Senhor Deus, nesse instante, nos aproximarmos da Tua presença. Senhor, nos ajude a nos aproximar de Ti a cada instante, a cada momento, a cada circunstância, a cada situação, para que o inimigo não haja nas nossas fraquezas, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, venha nos fortalecer, venha agir, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Tira de nós todas as incertezas e fraquezas espirituais. Age, Senhor Deus, também, Senhor Deus, na nossa vida, no nosso íntimo, Senhor, trazendo a vitória, Senhor Deus, que tanto almejamos, Senhor. Senhor, nós estamos aqui buscando a Tua presença, na certeza que o Senhor virá trazer a vitória até nós, Senhor. Senhor, confirme, Senhor Deus, essa oração, esse pedido, Senhor Deus, essa mensagem no coração de cada um de nós, Senhor. Porque nós queremos viver na plenitude da Tua graça, na plenitude do Teu ser, Senhor, na plenitude do Espírito Santo, Senhor. Age em nós, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém.